O alarme tocou às 6 da manhã, como sempre, dando início à estrela do nosso dia. Charlotte, minha esposa, e eu relutantemente rolamos para fora da cama. Os primeiros raios de sol filtravam-se pelas cortinas, e eu gemi, sentindo-me estranhamente exausto, enquanto balançava as pernas para o lado da cama. Por que você parece estar ficando velha? Charlotte provocou, já indo para o banheiro. Depois da noite passada? Acho que estou, brinquei, ainda pensando em quão louca a noite anterior tinha sido. Charlotte tinha um talento especial para manter as coisas interessantes. Hoje marcava o início de sua viagem de negócios, o que significava que eu ficaria sozinho pela próxima semana. Eu não estava exatamente ansioso por isso. Ouvi a água correndo no chuveiro e pensei em me juntar a ela, mas precisava de mais alguns minutos para mim. A noite passada tinha cobrado seu preço e eu não estava com pressa. Charlotte voltou saltitante para o quarto, cheia de energia, o que me fez sentir ainda mais lento em comparação. Vamos, levanta, dorminhoco. Temos contas a pagar, ela disse com um empurrãozinho brincalhão. Tudo bem, estou acordada, respondi, me arrastando até o banheiro para jogar um pouco de água no rosto. Depois de nos refrescarmos, tomamos café da manhã juntos antes de seguirmos nossos caminhos separados, Charlotte indo para o aeroporto e eu para o meu trabalho. Nós dois trabalhávamos em uma empresa de manufatura em Chicago. Charlotte era uma advogada corporativa, especializada em negociações, e sua viagem atual para Seattle era para conversas com uma empresa de tecnologia sobre um novo contrato. Ela viajava algumas vezes por ano a trabalho, geralmente ficava fora por cerca de uma semana cada vez. Charlotte, 34, tinha terminado a faculdade de Direito na Ohio State há mais de uma década. Ela tinha cerca de 1,65 metros, pesava cerca de 130 libras, e tinha um corpo que sempre chamava atenção, 34, 25, 35. Desde o começo, Charlotte me tinha na palma da mão. Meu nome é Mike Brooks, e sou engenheiro na mesma empresa onde Charlotte exerce advocacia. Tenho 38 anos, 1,88 metros, e tento manter a forma indo à academia regularmente. Charlotte e eu somos amantes de golfe, frequentemente jogando com amigos. Nosso relacionamento realmente começou a decolar durante um passeio da empresa. Para mim, foi amor à primeira vista, e nos casamos apenas 6 meses depois. Agora, 7 anos de casamento, tínhamos acabado de comprar a casa dos nossos sonhos, com planos de começar uma família em breve. Charlotte estava ansiosa para se tornar uma dona de casa quando tivéssemos filhos, um plano que foi apoiado por nossos pais, que moravam perto. Na verdade, ela estava planejando parar de tomar anticoncepcionais depois dessa viagem. Depois do café da manhã, ajudei Charlotte a arrumar as malas do carro para a viagem. Ela me deu um beijo de despedida, e notei seus olhos marejando enquanto ela se sentava ao volante. Espero mesmo que não tenhamos que nos despedir assim por muito mais tempo, eu disse, sentindo-me esperançosa sobre o futuro que estávamos construindo juntos. Mal posso esperar até a viagem acabar, ela disse, claramente não gostando dessas despedidas mais do que eu. Eu odeio dizer adeus tanto quanto você, eu a tranquilizei. Que tal pedirmos na sexta-feira à noite quando você voltar? Relaxe com alguma comida para a viagem. Isso parece incrível. Até mais, ela disse antes de sair da garagem. Fiquei ali observando o carro dela desaparecer na estrada, então entrei para me preparar para o meu dia de trabalho. No escritório, depois de pegar um café, fui direto para minha mesa. Foi quando o meu telefone tocou. Brooke está aqui, eu atendi. Ei Mike, você pode passar no meu escritório por um momento, meu chefe, Sr. Patterson, perguntou. Claro. Estou a caminho, eu disse, levando meu café comigo. Quando cheguei lá, ele fez sinal para que eu me sentasse. Mike, tenho uma oportunidade que você pode querer considerar. Já que Charlotte está fora, me ocorreu que nosso cara da tecnologia na Califórnia, Greg Andrews, está doente, e há um cliente em Los Angeles que precisa de ajuda. Você conhece o equipamento. Você poderia ir lá para resolver isso? Parei por um momento, pensando. Na verdade, não tenho nada urgente aqui, e com Charlotte fora, estou livre. Quando eles precisam de mim? O mais rápido possível, ele respondeu. Mary cuidará dos detalhes da sua viagem.
Entre em contato com o cliente e tenha uma ideia completa do que está acontecendo. Entendi, vou sair esta tarde para poder estar na casa do cliente amanhã cedo, eu disse, de repente me sentindo animado com a viagem improvisada. Boa viagem, Mike, disse o Sr. Patterson, encerrando nossa conversa. Parei na mesa de Mary para avisá-la sobre meus preparativos de viagem e liguei para o cliente para obter mais informações sobre o problema dele. Feito isso, fui para casa fazer as malas. Dirigindo para casa, não pude deixar de sorrir quando uma ideia surgiu na minha cabeça: se eu encerrasse as coisas cedo, eu poderia surpreender Charlotte e Seattle. A ideia de aparecer sem avisar me deixou mais animado com a viagem. Enquanto esperava no aeroporto pelo meu voo, tentei ligar para Charlotte, mas ela não atendeu. Deixei uma mensagem dizendo que ficaria na casa dos meus pais por alguns dias e que ela poderia falar comigo no meu celular. Tudo correu bem, e na terça-feira à tarde, eu tinha o problema do cliente resolvido, o equipamento deles funcionando perfeitamente. Sem perder tempo, reservei um voo para Seattle, com a meta de chegar às 21 horas. Depois de fazer o check-out do meu hotel, fui para o aeroporto de São Francisco, peguei o jantar e enquanto comíamos, Charlotte ligou. Conversamos brevemente. Ela perguntou como estavam as coisas na casa dos meus pais, e eu continuei a agir. Charlotte mencionou que as negociações estavam progredindo, mas que ela estava exausta e planejava passar a noite descansando em seu quarto de hotel. Depois de trocar um rápido "te amo", desligamos. Embarquei no avião, os nervos apertando a cada momento que passava. Quando cheguei ao hotel de luxo de Charlotte, por volta das 21h45, meu estômago já estava em nós. Depois de uma breve verificação com a recepção, eles me entregaram um cartão-chave para sua suíte. A caminhada até o quarto pareceu mais longa do que deveria, minha mente acelerada de excitação e antecipação. Eu tinha planejado uma surpresa para fazê-la sorrir, para surpreendê-la com uma visita inesperada. Mas quando entrei silenciosamente na suíte, algo imediatamente pareceu estranho. A única luz vinha da luminária perto do laptop fechado dela na mesa. O quarto estava assustadoramente silencioso, e não havia sinal de Charlotte. Coloquei minha mala no chão, um lampejo de confusão crescendo. Onde ela estava? Verifiquei o quarto, vazio. O banheiro, vazio também. Um estranho mal-estar começou a se instalar. Talvez ela ainda estivesse fora. Mas eram quase 22 horas, ela não deveria ter voltado agora. Eu estava debatendo se esperava, ou ia procurá-la, quando notei que a porta da suíte, adjacente, estava ligeiramente entreaberta. Meu pulso acelerou. Empurrei-a para abrir, deslizando silenciosamente para dentro, apenas para encontrar a sala de estar vazia. Mas então, ouvi um som, uma voz abafada, seguida por um movimento vindo do quarto. Instintivamente congelei, minha respiração presa na garganta. Algo estava errado. Com meu coração batendo forte e uma sensação de mal-estar girando em meu estômago, rastejei para mais perto da porta do quarto, espiando pela fresta. Meu mundo se despedaçou em um instante. Ali, na cama, estava Charlotte. Ela estava completamente nua, e ao lado dela estava um homem, seu rosto virado, mas sua presença era inconfundível. Minha respiração engatou, e por uma fração de segundo, a fúria surgiu dentro de mim. Cada fibra do meu ser gritava para irromper ali, para invadir o quarto e exigir uma explicação, para confrontar os dois e deixar minha raiva livre. Mas, de alguma forma, eu me contive. A raiva fervia sob minha pele, mas eu a forcei para baixo, engolindo a traição queimando em minha garganta. Minha mão tremia quando dei um passo para trás, recuando para sua suíte. Meus pensamentos correram, e então uma calma fria e calculista tomou conta. Peguei minha câmera digital da mala, a que eu tinha planejado usar para capturar memórias desta viagem, e a ajustei para pouca luz, desligando o flash. Eu sabia o que tinha que fazer. Voltei para a porta do quarto, silenciosamente me posicionando nas sombras. Eles estavam tão envolvidos um no outro que nem me notaram ali. A cada clique silencioso do obturador, eu capturava a traição deles, prova de tudo que eu tinha acabado de testemunhar. Quando tive o suficiente, eu me esgueirei para longe, de volta para a suíte dela. Minhas emoções pareciam cruas e expostas, mas eu tinha que me controlar.
Eu não podia deixar que eles me vissem desfiando. Enquanto eu examinava a sala, meus olhos pousaram em sua maleta aberta. Eu o vasculhei, encontrando um cartão de visita com o nome Roger Pearson, o negociador-chefe da nossa empresa. Eu o guardei no bolso. De volta à mesa dela, conectei minha câmera ao laptop dela, transferindo as fotos condenatórias para o computador dela. Não parei por aí. Coloquei uma das imagens como plano de fundo da área de trabalho dela, sabendo que ela veria na próxima vez que abrisse o laptop. O peso do que eu tinha feito começou a me atingir, mas eu não conseguia parar agora. Arrumei minhas coisas e saí do quarto, a traição pressionando meu peito como uma pedra. Devolvi o cartão-chave para a recepção, minhas mãos tremendo levemente enquanto saía do prédio. Meu próximo movimento foi automático, liguei para a companhia aérea, desesperado para sair dali. Por sorte, havia um voo de volta para Chicago às 6h30 que me levaria para casa no meio da manhã. O momento era perfeito. Eu sabia que a essa altura, Charlotte estaria começando seu dia, provavelmente ligando seu laptop para a negociação. Esse seria o momento em que ela perceberia que eu sabia de tudo. Fiz check em um motel próximo para matar as horas até meu voo, mas não consegui dormir. As imagens daquele quarto de hotel passavam em um loop implacável na minha cabeça, cada uma mais repugnante que a anterior. Deixei-me chorar, a raiva, a tristeza e a traição, tudo transbordando. Quando chegou às 5 da manhã, eu estava emocionalmente esgotada, mas determinada. Este casamento tinha acabado. De volta a Chicago, assim que entrei no meu carro, meu telefone começou a tocar. Era Charlotte. Olhei para o nome dela na tela, minha mão pairando sobre o botão de recusar antes de finalmente desligar o telefone completamente. Eu não conseguia falar com ela. Não agora. Nunca. Quando cheguei em casa, o telefone da casa começou a tocar, o nome dela piscando no identificador de chamadas novamente. Não atendi. Dessa vez, a caixa postal dela chegou. Mike, você precisa me ligar de volta. É importante. Sua voz estava frenética, mas eu não senti nada. Ela havia perdido o direito à urgência. Troquei de roupa e saí para pegar um caminhão UAU. Não havia tempo a perder. Às 16h, Charlotte voltaria, e eu precisava estar bem longe antes disso. Nas próximas horas, empacotei tudo, cada lembrança da vida que tivemos um dia. Tudo foi para o depósito. Eu já tinha marcado uma consulta com o advogado, então a próxima parada foi o escritório dele para dar início ao divórcio. Embora eu tenha considerado brevemente usar o caso dela como base para o divórcio, decidi por diferenças irreconciliáveis. Eu guardaria a evidência da infidelidade dela no meu bolso de trás, só para o caso de as coisas ficarem feias. Depois do escritório do advogado, fui direto para o banco. Transferi metade de tudo em nossas contas compartilhadas para novas contas em meu nome. Fiz o mesmo com nossos investimentos, consultando o meu consultor. Tudo parecia tão definitivo, tão frio, mas tinha que ser feito. Quando cheguei na casa dos meus pais, mala na mão, eu era uma casca do homem que eu tinha sido apenas 24 horas antes. Entrei pela porta da frente, o peso de tudo isso desabando sobre mim. Quando entrei na casa dos meus pais, pude ver a preocupação no rosto da minha mãe imediatamente. Mike, o que está acontecendo? Charlotte está ligando aqui sem parar procurando por você. Você disse a ela que estaria aqui, ela perguntou, sua voz cheia de preocupação. Sentei-me pesadamente, o peso das últimas 24 horas pressionando fortemente. Meu pai, que havia se aposentado alguns anos atrás, observava silenciosamente do outro lado da sala. Respirando fundo, contei tudo a eles, a traição, as fotos, o fato de que meu casamento tinha acabado. Observei a descrença nublar seus rostos, enquanto eu explicava toda a confusão. Charlotte? Trapaça, minha mãe disse, balançando a cabeça como se tentasse acordar de um pesadelo. Meu pai permaneceu em silêncio, os olhos fixos na mesa. Acabou. Comecei o processo de divórcio, eu disse, forçando as palavras a saírem, esperando que ao dizê-las em voz alta, eu sentisse algum tipo de alívio. Mas em vez disso, tudo ainda parecia tão cru, tão irreal. Posso ficar aqui um pouco? Perguntei, tentando manter minha voz firme. Pelo menos até eu conseguir um lugar. Eles não hesitaram. Claro,
Você pode ficar, Mike. Fique o tempo que precisar, minha mãe disse, estendendo a mão para apertar minha mão. Meu instinto estava me dizendo que isso aconteceria, e eu estava certa. Por volta das 18 horas, quando estávamos prestes a nos sentar para jantar, a campainha tocou. Não precisei olhar. Eu já sabia quem era. Meu pai atendeu a porta e, segundos depois, Charlotte entrou, seu rosto pálido, olhos arregalados com uma mistura de medo e desespero. Mike, por que você não atendeu minhas ligações? Eu precisava falar com você, todas as suas coisas sumiram de casa, ela gaguejou, sua voz tremendo. Eu me forcei a ficar calma, mesmo que tudo dentro de mim quisesse gritar. Eu pensei que o bilhete que deixei no seu laptop explicaria tudo o que você precisava saber, eu respondi, friamente, mas sem levantar a voz. O rosto dela ficou branco, como se todo o sangue tivesse sido drenado dele. Então, foi você quem deixou aquela foto no meu computador, ela sussurrou. Mike, podemos conversar em algum lugar? Por favor, ela implorou, seus olhos implorando. Mas eu não vacilei. Charlotte, eu não sou mais seu amor. Não há mais nada para falar. Comecei o processo de divórcio. Qualquer coisa que precise ser dita pode ser tratada pelos advogados, eu disse, a finalidade das minhas palavras pairando no ar entre nós. Eu podia ver o pânico nos olhos dela, mas não parei. Ver o que você fez em Seattle matou qualquer sentimento que eu tinha por você, acrescentei, minha voz inabalável. Agora, por favor, vá embora. Eu gostaria de comer meu jantar em paz. Por favor, Mike, não faça isso, ela implorou, com lágrimas se acumulando em seus olhos. Vamos pelo menos ter uma conversa de verdade antes de terminar as coisas assim. O desespero dela me agarrou, mas eu não conseguia deixar entrar. Eu tinha que permanecer forte. O que você poderia dizer para desculpar a traição? Não era como se você estivesse se defendendo, eu retruquei, minha voz mais fria do que eu esperava. Você pode querer dar um aviso ao seu namorado, Roger. Tenho certeza de que a esposa dele vai adorar saber o que ele anda fazendo. Lágrimas rolaram por suas bochechas. Mike, podemos por favor conversar sobre isso, ela chorou, o pânico em sua voz só aumentando. Mas eu já tinha terminado. Só vá embora, Charlotte. Você está estragando meu jantar, eu disse sem rodeios, sem nenhuma emoção. Então, quase como uma reflexão tardia, acrescentei, aqui vai uma ideia, escreva-me uma carta. Talvez você possa usar esse seu cérebro inteligente de advogado para explicar por que estava tudo bem destruir nosso casamento. Tenho certeza de que você encontrará uma maneira de jogar tudo isso em mim. Ela olhou para mim, de coração partido, com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas eu me segurei firme. Adeus, Charlotte, eu disse firmemente, não deixando espaço para ela discutir. Lentamente, ela se virou e saiu, e eu a observei ir, uma parte de mim querendo sentir alívio, mas em vez disso, tudo o que eu sentia era um vazio do qual não conseguia me livrar. Depois que ela se foi, meus pais ficaram sentados em silêncio atordoados, ainda processando tudo o que tinha acabado de acontecer. Mike, isso foi duro, minha mãe disse baixinho, quebrando o silêncio. Mãe, você gostaria de ver as fotos que tirei dela com outro homem? Essa é a parte realmente dura, respondi, incapaz de conter a irritação na minha voz. Ela me desrespeitou completamente, e eu não posso simplesmente aceitar isso. Como eu poderia confiar nela novamente? Você realmente gostaria que eu tivesse filhos com alguém assim? Houve uma longa pausa antes que meu pai finalmente falasse. Eu entendo, filho, ele disse suavemente. Mas talvez, depois de algum tempo, você comece a ver as coisas de forma diferente. Acho que não, pai, respondi, balançando a cabeça. Podemos deixar isso de lado e terminar o jantar? Perguntei, ansioso para deixar a conversa para depois. Claro, Mike, ele disse, embora sua voz estivesse pesada de relutância. Enquanto isso, em Seattle, Charlotte estava repassando tudo em sua mente. Naquela manhã de segunda-feira, quando ela partiu para a viagem, ela sentiu uma mistura de tristeza e excitação, triste por me deixar para trás, mas esperançosa por nosso futuro, pela família que estávamos planejando. Tudo parecia perfeito, o momento certo, nossas vidas no caminho certo. No voo para Seattle, ela sentou-se ao lado de Roger Pearson, o negociador-chefe da empresa.
Ele era seu parceiro de trabalho, o cara com quem ela passou inúmeras horas negociando acordos. Enquanto conversavam, a conversa mudou do trabalho para suas famílias. Roger sabia sobre os planos dela de deixar o emprego quando engravidasse, e ele até mencionou o quanto sentiria falta de trabalhar com ela quando ela se tornasse uma dona de casa. Roger, aos 48 anos, era casado há 20 anos e tinha filhos adolescentes. Eles se conheciam bem, e sua relação de trabalho evoluiu ao longo dos anos. Mas uma década atrás, as coisas mudaram. Reuniões tarde da noite se transformaram em algo mais, algo que ambos tentavam racionalizar como uma forma de aliviar o estresse do trabalho. Eles se convenceram de que não era realmente uma traição, porque de alguma forma isso melhorava as coisas em casa. Por um tempo, ela se sentiu culpada pelo caso, e eles pararam. Mas quando as negociações ficaram particularmente difíceis, Roger sugeriu que eles reacendessem o antigo acordo, e ela concordou, dizendo a si mesma que era uma liberação necessária. A emoção e o perigo tinham uma maneira estranha de tornar as coisas mais emocionantes para mim, o que entorpecia sua culpa. Mas agora tudo saiu do controle. Na segunda manhã da viagem, depois de um longo dia de negociações, Charlotte sentou-se à mesa, abriu seu laptop e congelou. Olhando de volta para ela, estava a foto condenatória dela e Roger, pegos em seu segredo. O pânico a inundou quando Roger, sentado ao lado dela, também percebeu. Que diabos é isso? Ele sussurrou, sua voz afiada. Eu não sei, Roger. Juro que não estava lá da última vez que usei meu laptop, ela disse, sua voz mal firme. Mas, é você, ele disse, apontando para a tela. E isso poderia ser eu. Sua mente correu, tentando entender como tudo tinha se desfeito tão rápido. Mas como alguém poderia ter tirado essa foto? Eu fiquei com meu laptop a viagem inteira, no meu quarto ou no seu, ela gaguejou, aterrorizada. É melhor você verificar se alguém teve acesso ao seu quarto ontem à noite. E tente contatar Mike, descobrir onde ele estava, Roger disse, o pânico se infiltrando em sua própria voz. Charlotte assentiu, mas seu coração afundou ainda mais. Não podia ter sido Mike. Podia. Eu estava encharcada de suor. Se Mike tivesse colocado aquela foto no meu laptop, isso significava uma coisa: nosso casamento provavelmente tinha acabado. Mas eu não estava pronto para desistir ainda. Eu tinha que voltar para o hotel e resolver as coisas. A equipe do hotel rapidamente me chamou um táxi, e, antes que eu percebesse, eu estava de volta ao meu quarto. Minha primeira parada foi na recepção. Perguntei se alguém tinha entrado no meu quarto ontem à noite. Após uma rápida checagem, a recepcionista me disse que um Sr. Mike Brooks recebeu uma chave às 21h45 e a devolveu 30 minutos depois. Isso me atingiu como um tijolo. Mike esteve aqui. Ele deve ter visto tudo. De repente, tudo pareceu muito real, meu casamento poderia realmente ter acabado. O pensamento de perder Mike, o homem que eu amava mais do que tudo, fez meu peito apertar. Mas eu não iria deixá-lo ir sem lutar. Liguei para o celular dele, mas caiu direto na caixa postal. O escritório dele? O mesmo. Deixei uma mensagem para ele, dizendo que era muito importante que ele me ligasse de volta. A secretária dele me disse que ele estava em uma viagem de negócios na Califórnia e voltaria amanhã. Então, ele esteve na Califórnia, mas deve ter parado aqui no caminho de volta. Acho que nós dois ficamos surpresos da pior maneira. Liguei para os pais dele em seguida. Eles disseram que não o viam há alguns dias, mas que diriam para ele me ligar se tivessem notícias dele. O silêncio do lado dele era ensurdecedor, mas eu não estava pronto para perder as esperanças. Eu ainda acreditava que havia uma chance de consertar as coisas. Então, fiz as malas e reservei o próximo voo de volta para Chicago. Antes de sair, liguei para Roger para contar o que estava acontecendo. Houve uma pausa do outro lado da linha antes que ele dissesse: Charlotte, podemos estar enfrentando divórcios, ou talvez pior. Pisquei, pega de surpresa. Pior? O que poderia ser pior do que divórcio? Perguntei. O tom de Roger era sério. Nossa empresa tem políticas rígidas sobre namoro de gerentes. Se a notícia vazar, nós dois podemos perder nossos empregos. Eu não tinha pensado nisso.
Perder Mike, já parecia que o mundo estava desabando. Perder meu emprego além disso? Eu não tinha certeza se conseguiria lidar com isso. Mas deixei o pensamento de lado por enquanto. Preciso voltar para Chicago e falar com Mike. Talvez ainda haja um jeito de resolver as coisas, eu disse, mais para convencer a mim mesmo do que a Roger. Mantenha-me atualizado, Roger respondeu antes de desligarmos. Corri para o aeroporto, pegando a limusine do hotel. No voo de volta, minha mente correu. Ensaiei tudo o que queria dizer a Mike, esperando poder fazê-lo ver que o que aconteceu não foi emocional, apenas físico. Talvez se ele entendesse isso, teríamos uma chance de reconstruir. Mas quando entrei em casa e vi que suas roupas tinham sumido, eu soube. Ele estava acabado. Meu coração afundou. Ele sabia de tudo e tinha ido embora. Tentei ligar para ele de novo, mas ainda sem resposta. Desesperado, dirigi até a casa dos pais dele. Quando o vi lá, foi como olhar para um estranho, ele estava frio, distante e completamente fechado. Minhas palavras não o alcançaram. Ele me disse diretamente que estava pedindo o divórcio, e nada que eu dissesse mudaria sua opinião. Quando ele sugeriu escrever uma carta para me explicar, pareceu uma cruel torção de faca. Saí chorando o caminho todo até o carro. Tudo o que tínhamos planejado, envelhecer juntos, começar uma família, ver netos, tudo pareceu evaporar naquele momento. Chorei até não poder mais. E então, egoisticamente, comecei a me preocupar se eu estaria velha demais para ter filhos quando encontrasse alguém novo. Eventualmente, me recompus, liguei o carro e dirigi de volta para nossa casa vazia, me sentindo perdida. Enquanto isso, a história de Mike continuou. Depois de uma noite agitada, atormentado pelas imagens de Charlotte e Roger, ele acordou cedo e desceu para fazer café na casa dos pais. Tentando se distrair, ele pegou sua câmera e laptop, determinado a encontrar algo naquelas fotos. Enquanto ele rolava pelas imagens, seus olhos se estreitaram no braço direito de Roger. Havia algo ali, uma tatuagem. Mike deu zoom, e lá estava, uma tatuagem de coração com Lynn 8 escrito dentro. Lynn 8, o nome da esposa de Roger. Essa era a prova que Mike estava procurando. Sentindo uma nova onda de determinação, ele tomou banho, se vestiu e se preparou para o dia. Quando ele voltou para baixo, sua mãe estava ocupada fazendo o café da manhã. Ele a beijou na bochecha e saiu pela porta, pronto para agir. No trabalho, ele imediatamente fez alguns CDs com as fotos e um close da tatuagem de Roger, imprimindo várias cópias e colocando-as em uma pasta. Com tudo preparado, Mike marchou direto para o RH para se encontrar com Chad, o gerente de RH. Chad o cumprimentou com um sorriso amigável, pois eles tinham jogado golfe juntos algumas vezes. Mike colocou as fotos na frente de Chad, observando sua reação. "O que é isso, Mike?" Chad perguntou, parecendo curioso e ligeiramente entretido. O rosto de Mike permaneceu sério. "Desculpe, Chad, mas isso não é uma piada. Essa é minha esposa, Charlotte, e Roger Pearson. Essas foram tiradas na terça-feira à noite, no quarto de hotel de Roger em Seattle. Eles estavam lá para negociações com a empresa." O rosto de Chad empalideceu enquanto ele juntava as peças. "Ah, cara, Mike. Sinto muito mesmo ouvir isso. O que você quer fazer sobre isso?" "Bem, os contratos de trabalho deles claramente não permitem relacionamentos românticos entre gerentes. Você poderia demitir os dois por quebrarem essa regra. Nós nunca aplicamos essa regra antes. Você tem certeza de que quer seguir esse caminho? Isso tornará o caso público. E você tem certeza sobre se divorciar de Charlotte?" Mike parou por um momento, considerando as palavras de Chad. Mas sua mente estava decidida. Ele assentiu. "Sim, Chad. Tenho certeza. Eu já havia instruído meu advogado a começar a redigir os papéis do divórcio, mas se a empresa não tomasse nenhuma atitude, eu estava pronto para processar. Não se preocupe, Mike. Vou falar com nossa equipe jurídica e garantir que isso seja resolvido", Chad me garantiu. Com isso resolvido, fui até meu chefe, Sr. Patterson, para informá-lo sobre o que estava acontecendo na minha vida pessoal. Quando expliquei a situação sobre Charlotte e Roger, ele ficou genuinamente chocado e preocupado.
Tire o resto da semana de férias, ele disse sem hesitar. Eu assenti em agradecimento, e antes de ir embora, ele me elogiou pelo meu trabalho na Califórnia. Aparentemente, o cliente ficou emocionado com a rapidez com que consertei sua linha de produção, e além disso, o Sr. Patterson mencionou que o engenheiro da Califórnia se aposentaria em breve por motivos de saúde. Ele deu a entender que eu poderia ser uma boa opção para o cargo se eu quisesse. Vou pensar sobre isso e te aviso na semana que vem, respondi, grato pela oportunidade, mas ainda não pronto para decidir. Quando eu estava saindo do escritório dele, Mary, sua secretária, me parou. Mike, sua esposa passou aqui mais cedo procurando por você. Ela disse que voltaria mais tarde. Suspirei. Mary, se ela voltar, por favor, diga a ela que não quero vê-la. Os olhos de Mary se arregalaram. Ah, desculpe-me. Não percebi que havia um problema. Há um grande problema. Charlotte e Roger Pearson estavam traindo. Vamos nos divorciar, eu disse, mantendo meu tom firme. Imaginei que a notícia se espalharia pelo escritório na hora do almoço, já que Mary gostava de bater papo, mas tudo bem. Eu tinha coisas maiores na cabeça. De volta à minha mesa, decidi fazer uma ligação importante. A esposa de Roger, Linda, e eu nos conhecemos em eventos de trabalho ao longo dos anos, e agora eu tinha que dar a notícia a ela. Linda, é Mike Brooks. Como vai? Perguntei, tentando soar calma. Estou bem, Mike. Roger mencionou que você poderia ligar, mas não disse o motivo, ela respondeu. Você tem um momento? Precisamos conversar. Estou livre agora, ela disse. Venha. Você sabe onde moramos, certo? Estarei aí em 15 minutos, eu disse, desligando. Quando cheguei na casa deles, estava nervoso, mas decidido. Eu não podia deixar Roger escapar fácil, e não queria deixar Linda no escuro. Oi, Mike, entre. Quer um café? Ela ofereceu, me dando as boas-vindas na sala de estar. Isso seria ótimo, obrigada, respondi. Depois de alguns momentos, ela voltou com 2 xícaras de café e sentou-se. Então, o que está acontecendo? Ela perguntou, seu rosto calmo, mas expectante. Respirei fundo. Vou direto ao ponto, Linda. Peguei Roger e Charlotte juntos em Seattle. Estou me divorciando dela, e comecei o processo para que ambos sejam demitidos da empresa. Queria te avisar porque isso vai se tornar público em breve. Ela tomou um gole de café, e por um momento, não tive certeza do que esperar. Mike, eu tinha minhas suspeitas sobre Roger por um tempo, especialmente em suas viagens de negócios, mas eu não queria acreditar, ela admitiu. Eu não queria pensar que era verdade. Sinto muito, Linda. Tenho fotos se precisar de provas. Linda assentiu lentamente. Sim, deixe uma cópia para mim. Vou olhar para eles mais tarde, quando estiver pronto. Eu sabia que esse dia chegaria, mas ainda é difícil. Eu podia ver a tristeza em seus olhos, mas ela estava lidando com isso com elegância. Eu me sinto da mesma forma, eu disse. Charlotte e eu estávamos perto de começar uma família, mas não consigo ver um futuro com alguém em quem não posso confiar. A mãe dos meus filhos precisa ser alguém que eu possa respeitar. Eu entendo, Mike. Obrigado por ser honesto comigo. Prefiro ouvir de você primeiro do que por meio de rumores. Tenho certeza de que Roger vai sentir o peso disso em breve. E quem sabe, talvez Charlotte também, Linda respondeu, sua voz uma mistura de tristeza e determinação. Eu queria que tivesse sido só uma vez. Teria sido mais fácil perdoar. Se houver algo que eu possa fazer para ajudar, é só me avisar, eu disse enquanto me levantava para ir embora. Obrigado, Mike. Eu vou ficar bem, ela disse, oferecendo um pequeno, mas genuíno sorriso. 6 meses se passaram desde que pedi o divórcio. Esta manhã, recebi os papéis finais, e é oficial, não sou mais casada com Charlotte. Parece que um peso foi tirado de mim. Não a vi nem falei com ela desde aquele dia na casa dos meus pais. Meu advogado cuidou de tudo, e eu me desfiz da casa, dos móveis e de todas as coisas que tínhamos comprado a crédito. Cortar laços foi a melhor coisa para mim. Sem minha renda, Charlotte teve que vender a casa, e embora tenha lutado financeiramente no começo, conseguiu se recuperar. Ela é uma advogada inteligente, e encontrou um novo emprego em um mês. Pelo que eu vi,
Ela até começou a namorar de novo. Bom para ela. Espero que ela seja honesta com o novo namorado sobre o motivo do fim do nosso casamento. Linda também se divorciou de Roger. Ele perdeu o emprego e encontrou outro, mas com um salário menor, ele está tendo problemas para pagar pensão alimentícia e pensão alimentícia. Quanto a mim, segui em frente e encontrei paz. Mudei-me para Ventura, Califórnia, uma cidade costeira serena a meio caminho entre Santa Bárbara e Los Angeles. É um lugar tranquilo, e me estabeleci em um prédio de apartamentos com muitos solteiros e casais jovens. O custo de vida é alto aqui, mas estou me virando muito bem. Até comecei a sair com alguém novo, uma mulher que mora no meu prédio. Assim como eu, ela passou por um divórcio, e encontramos muito conforto na companhia um do outro. Estamos indo devagar, mas há uma calma nesse novo relacionamento que parece certa. Confiança é importante, e como nós dois passamos por momentos difíceis, entendemos isso melhor do que ninguém. Não estamos nos precipitando em nada, mas o futuro parece brilhante. Talvez filhos ainda estejam nos planos. A vida é imprevisível, mas estou pronto para o que vier. Por enquanto, estou aproveitando este novo capítulo, o trabalho está indo bem, estou em um lugar tranquilo, e estou levando a vida como ela vem. Às vezes, as coisas não funcionam como planejado, mas tudo bem. Aprendi que sempre há algo melhor esperando do outro lado.